Henrique e a dependência emocional. Estamos aqui no último dia 30 de junho, e Núbia e eu cumprimos aqui a nossa promessa de estarmos aqui fazendo lives diárias sobre a saúde emocional masculina, um tema que, infelizmente, é ainda, né, mal falado assim pelas pessoas. Saúde mental ainda é um tema tabu. Ainda mais masculino, né? Oi, agora foi. Hello. Hello! Então, estamos aqui fechando um ciclo, mas esse não precisa ser o último dia, né, gente? Tava falando lá na live anterior, vou falar agora também, que hoje realmente é o nosso último dia do nosso ciclo, mas não precisa acabar aqui. E não vai acabar aqui, porque a gente percebeu a importância desse trabalho, a importância de estar sempre trazendo aqui para vocês uma pequena, entre aspas, dor do homem, né? E que isso não seja só por causa do mês da saúde mental, e sim porque é uma questão nacional, né? Os nossos homens do Brasil precisam de cuidados mentais, precisam de ser ouvidos, precisam de ser vistos. E, infelizmente, são poucos os que levantam essa bandeira, né? As pessoas acham que talvez não precisem, igual eu botei lá nos meus stories hoje, e a gente não pode se calar. Bom, eu trouxe aqui um assunto hoje que parece que é pequeno, mas que é bem profundo, sabe? É o caso do Henrique e a. Você pode escrever para mim aí, Núbia, para eu fixar, por favor? Ele teve uma jornada de dependência emocional e a gente precisava falar sobre isso. É uma dependência emocional que aconteceu depois de um tempo na vida dele, ou seja, ele não trouxe ali do passado uma dependência emocional e depois, né? Enfim, ele. Ah lá, vou fixar aqui o comentário, porque a dependência emocional do Henrique veio depois de um bom tempo, né? Então, eu vou contar para vocês aqui o caso dele. O Henrique, ele é um homem de 45 anos, ele sempre foi conhecido por sua dedicação incansável à sua família. Ele trabalhava como contador em um escritório no centro da cidade. Ele passava muito tempo lá no trabalho, revisando planilha, número, né, fazendo conta, mas em casa que ele se encontrava, seu coração resplandecia, assim, de tão feliz que ele ficava. Ele amava a sua família, amava ser casado. Ele já estava casado há 12 anos com a Mariana, que era a mulher dele, e ela era a principal fonte de segurança e de validação de sua vida, né? Mas aí o que aconteceu? Que nos últimos meses, um fato muito esperado por ambos acabou sendo um problema, né? Acabou desmoronando, que foi o seguinte: a Mariana deu à luz ao seu primeiro filhinho, e o menininho era a coisa mais linda, eles estavam esperando muito, o Lucas. Só que o pós-parto da Mariana trouxe muitos desafios ali para aquele casal, né? E foi muito inesperado, porque ele jamais poderia contar com isso. Ele imaginava que ele ia ter que acordar de madrugada, né? Que ela ia amamentar, que talvez mas ele não podia esperar que ela ia ficar do jeito que ela ficou, porque parecia até talvez uma depressão pós-parto, e possivelmente era. Mas aí ele viu assim que ela estava lidando ali com noites mal dormidas, né? Ela estava querendo ser uma mãe boa, então se sentindo super, super sobrecarregada, tentando equilibrar os cuidados com aquele bebezinho e, além de tudo, cuidar dessas emoções. A gente que já foi mãe, né? A gente já passou por isso, a gente entende o quanto é desgastante, né? E parece assim que o primeiro mês assim é muito, muito estressante. E depois, o estresse, ele não muda, na verdade, assim, ele não é que ele aumente, ele muda as preocupações, elas vão mudando à medida que o bebê vai crescendo. Então, a gente já passou por isso, a gente consegue entender como que é uma fase muito delicada, né, para a mãe. E aí, só que acontece o seguinte: como ele sempre
viu que a Mariana era o alicerce dele em casa, ela que validava ele, ela que, sabe, transformava a vida dele em alegria, assim. Quando ele se deu conta que ela já não era esse porto seguro para ele, porque ela estava ali 100% voltada para os cuidados com o neném, aí ele viu a vida desmoronar. E aí, gente, é muito interessante ver isso, porque o casal, a gente está falando aqui de dependência emocional, e em certos momentos a gente é dependente emocional mesmo do nosso parceiro, sabe? Só que, veja bem, se a mãe, ela está 100% com um olhar para a criança naquele momento, e está ali passando por um monte de situação, e o, o homem tá, quem é que tá ali, né? Tá, vai ali para poder, de repente, também ter um alívio, mas ele não encontra esse alívio, como é que fica esse homem? Ele fica completamente sem chão, né? E aí, no dia a dia, ele conseguiu, o Henrique ele começou a exibir os sinais claros de dependência emocional. Então, o que ele começou a fazer? Ele ficava ligando para a Mariana várias vezes ao dia, mesmo sabendo que ela ou podia estar ocupada ou podia estar dormindo. Então, às vezes, ele acordava, ela estava dormindo, deixando ela ainda mais cansada. É, ele queria ouvir a voz dela para saber se estava tudo bem, né? E aí, quando ela respondia de forma curta, ou estava distante, estava com sono, ele sentia um vazio. E aí, à noite, enquanto a Mariana tentava descansar, o Henrique insistia em ficar conversando e conversando, porque ele falava assim: não, mas eu vou conversar com ela e vai dar tudo certo. E não era isso, a Mariana estava esgotada, ela nem sempre conseguia oferecer aquele suporte que ele estava buscando. Olha que interessante, né? E aí gerava mais tensão entre eles, porque ela não queria conversar. Ela já estava ali no limite dela, né? E ele trazendo ali um monte de coisa. E aí ele botava, você não se importa mais comigo. Olha só, era uma cobrança com essa mulher que estava ali também no momento sensível da vida. E ele não estava percebendo que o peso que essas palavras estavam sobre os ombros dela. Então, ele estava sobrecarregando ela. E a gente passa aqui, às vezes, tem um olhar compreensivo em relação ao homem que está sofrendo, mas muitas vezes o comportamento que ele tem, ele não percebe que ele também está atrapalhando outra pessoa. Olha que interessante, né? Como que nós somos, a gente precisa de ter relacionamento, mas que o nosso comportamento pode afetar esse relacionamento para pior. Vejam bem, gente, isso aqui é um lance muito importante, porque eu estava percebendo que tem muitos solteiros no meu perfil que gostariam de ter um relacionamento. E aí acontece uma coisa dessa, pega uma pessoa com uma afinidade super mil, né? Você casa com a pessoa, vocês vivem anos juntos, vocês têm uma afinidade incrível, mas aí, por exemplo, acontece o nascimento de uma criança, que não precisa ser a primeira, pode ser na segunda vez, ou na terceira, enfim. Ou o falecimento de um ente querido. Qualquer fator, até um desemprego pode desencadear esse tipo de ruptura, né, emocional. E aí, o que aconteceu com o Henrique? Ele percebeu que outras áreas da vida dele começaram a ter um problema também. Então, no trabalho, ele ficava distraído facilmente, porque, na verdade, ele ficava pensando o dia todo mais preocupado com a Mariana, no que ela estava pensando ou sentindo, porque ela já tinha pedido para ele parar e ele não parava, então ele não sabia o que fazer. As amizades dele foram assim, desfazendo, pois ele raramente saía de casa, ele preferia estar perto da esposa o tempo inteiro. Então, até mesmo com o neném, ele se sentia inseguro. Veja bem, olha só, com medo de não ser um bom pai, e já que ele dependia tanto da orientação da Mariana para poder fazer as coisas. Então, ele se tornou uma pessoa que ele dependia da Mariana para fazer coisas. Então, se a Mariana não colocasse a opinião dela, quando ela falava assim, ah, não sei, deixa, resolve aí você, ele não conseguia fazer, veja bem, gente. Isso é terrível, né? E aí a situação chegou num ponto crítico que à noite a Mariana, após um dia que foi um diazinho mais difícil, o neném estava mais chatinho, pediu um tempo para ela mesma, ó, Henrique, eu te amo, mas eu tô me sentindo sufocada, eu preciso de um espaço para cuidar de mim e do Lucas. Ela desabafou, não quis falar muito, né? Pronto. E aí, como é que foi no coraçãozinho do Henrique? Uma rejeição. E ele passou dias ali angustiado, sentindo medo que o casamento estava acabando, olha só. E ele não conseguiu perceber o limite da mulher, né? Ele não conseguiu perceber que ela precisava de um tempo só, quietinha. E aí, o que aconteceu? Foi
E ele conseguiu falar com um colega de trabalho, e aí o colega de trabalho deu um toque, ó, é melhor você cuidar da sua própria cabeça, porque, né, você está alucinando aí, às vezes você está criando cenários na sua cabeça que são alucinações, não são a realidade. E aí você vê, né, às vezes você tem que ouvir um colega de trabalho, uma pessoa de perto, para poder te dar um toque que é você que precisa se salvar, né? Quando você está lá no avião, primeiro você coloca sua máscara, depois você coloca nos outros, né? As pessoas à sua volta. E aí ele conseguiu refletir bem sobre isso e procurou uma ajuda profissional. Então, é, o terapeuta, ele acolheu ele nessa primeira sessão, ele chorou, né? Ele ficou com medo, ele falou, eu tô com medo de perder meu casamento, eu não quero perder meu casamento, mas eu não posso seguir sem ela, enfim. E aí essa pessoa o amparou para seguir em frente. E ele decidiu seguir em frente na terapia, porque ali estavam guardados não apenas aqueles traumas ali daquele presente, daquela situação que ele estava vivenciando, como também ali enterrado lá no inconsciente algumas outras coisinhas que vieram, né? Que na verdade o nascimento do filho dele foi apenas um gatilho para vir à tona. Bom, a Núbia tem coisas importantes para falar com você sobre esse caso. Vamos lá. Caramba, né, Larissa? É o retrato emocional de muitos homens, né? Igual você falou. O que que desencadeia a tal dependência emocional, né? E muitas vezes os homens se identificam com algo que está acontecendo no relacionamento, no casamento, mas na verdade é, o negócio tá mais, o buraco é mais embaixo, né? No caso do Henrique, ele é um caso que, quando a gente olha de perto, igual esse terapeuta olhou, né? É um caso que, resumindo, ele não sabe existir sem o outro. E muitos homens ficam se enganando, né? Não, porque eu amo demais, não. As justificativas para não olhar para frase, eu não sei existir sem o outro. Então a justificativa é que eu amo demais, é, ela precisa de mim, é, no caso da Mariana, eu sou importante, ela precisa da minha ajuda, só que não está observando o que está acontecendo em volta. Então, quando a gente diz que uma pessoa é dependente emocional, é, eu só preciso fazer uma distinção, tá? Existe o padrão dependência emocional e existe o transtorno de personalidade dependente, tá? O que que é o transtorno de personalidade dependente? A pessoa, desde a juventude, ela não é capaz de tomar decisões sozinha. Desde a juventude, ela precisa que outras pessoas digam a ela o que ela fazer e ela não consegue ficar sozinha, ela passa mal mesmo. E é uma constância, é um comportamento constante, tá? No caso que a gente está falando aqui, que a gente coloca de uma forma, igual a gente fala que uma pessoa é controladora, que uma pessoa tem traumas, a gente fala que é dependência emocional. Mas o nome clínico para isso é o que a gente chama de apego inseguro, tá? Então, por isso que a Larissa falou que a gente foi ver, a gente vai visitar lá na infância. Então, a pessoa que tem um apego inseguro, ela na fase adulta, quando essa Mariana na vida da pessoa que tem apego inseguro, ela mostra sinais de afastamento, a pessoa ela sente que ela vai desmoronar. Porque ela tem um apego inseguro. Por que é apego inseguro? Porque eu dependo, olha o nome, eu dependo de uma outra pessoa para me regular emocionalmente. Então, muito possivelmente foi aquele bebezinho, aquela criança onde os pais se afastavam, onde a mãe ou o pai precisava trabalhar e a criança ficava na creche, ela se sentia abandonada. Ou uma negligência de cobranças, controle demais ou superproteção demais também gera o apego seguro, tá? Então, isso é clinicamente, tá, gente? Só para vocês entenderem a diferença, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, eu sou dependente emocional, sou dependente emocional. E aí acha que a dependência emocional é só não falar com a pessoa, é só tá bom, agora eu vou conseguir fazer sozinho, não vou falar com a pessoa, você não resolveu o problema. Porque o problema é o apego. Eu preciso resolver o meu apego.
Eu preciso fortalecer o meu apego para você realmente não ficar dependente emocionalmente, porque a pessoa que tem o apego inseguro, ela não é só dependente em pessoas, ela é dependente em situações, em trabalho, em amizade, até em pet, tá? Porque ela precisa se sentir segura. O transtorno de personalidade dependente já tem outras causas, né? Que não é o caso aqui, mas só para vocês saberem a diferença. Então, no caso, a Lari já falou aí, a pessoa ela não percebe que o problema está com ela. Ela vai achar que o problema é com os outros. Os outros que estão fazendo isso com ela. Os outros que não dão atenção devida. E essa pessoa, muito possivelmente, o dependente emocional, aquela pessoa que por não olhar para si, acha que o outro está manipulando, que o outro é narcisista, que o outro é borderline, que o outro é isso, que o outro é aquilo. A pessoa ela acaba jogando a responsabilidade no outro, porque não consegue ver a dificuldade que o outro está passando. Por exemplo, no caso desse caso nosso, é uma mulher que acabou de ter neném. Então, dependendo da pessoa, né, no caso que é o dependente emocional, ele não tem só o apego inseguro, ele tem outras crenças que faz com que ele não consiga olhar para ele, né, e acabe jogando a responsabilidade no outro. Até que ponto ele faz isso? Igual a Larissa falou, até o ponto da relação falar, a mulher fala assim: não quero mais, eu tô cansada, eu não aguento mais isso. E aí, pro outro lado, mas eu ponho dinheiro em casa, mas eu tô aqui, eu dou tudo que você quer, eu me entrego para você. Esse é o problema. No jogo dos relacionamentos, eu entregar tudo para outra pessoa não significa que a outra pessoa tá gostando. Você está entregando tudo porque você é dependente. Você tem um apego inseguro. O entregar tudo não vem só o pacote bom, vem o pacote ruim também, que é muita pressão, muita densidade. O relacionamento não respira. O relacionamento é tudo junto, tudo junto, tudo junto. Foi. Antes de se conhecer, as pessoas. A Mariana possivelmente tinha a faculdade dela, fazia esporte, e saía com as amigas, fazia as coisas dela sozinha aqui. O Henrique também. Aí se relaciona, casa, né? Então, cada um aqui carrega as suas individualidades. Quando casa, começa a querer fazer isso aqui, ó. Junta tudo. Começa a fazer tudo junto. O relacionamento não respira. Vai dar certo isso? Não. Como a Larissa falou, a gente se torna assim dependente emocional do parceiro, mas essa dependência, gente, ela não é disfuncional e de apego inseguro. É uma dependência de parceria, do tipo, poxa, eu gosto da pessoa, quero estar com a pessoa, quero fazer coisas juntos, quero viajar, quero assistir um filme, talvez um projeto juntos, mas as pessoas elas têm vida fora relacionamento. Porque se eu não tiver vida fora relacionamento, eu não respiro. E aí, gente, eu me enjoo do outro. Eu me canso do outro. Eu lembrei aqui da questão financeira, né? Que um problema, assim, em muitos casais, né? Ah, você, por exemplo, chegar numa compra, ou na hora de decidir uma compra, assim, não, eu vou perguntar para minha parceira, minha mulher, eu vou perguntar para meu marido sobre a compra, tá ok, porque você está dentro de um combinado, dentro do relacionamento em relação aos gastos de vocês. Agora, você, por exemplo, negar um convite para sair para tomar um café com uma amiga, porque o seu marido tem que saber a opinião do seu marido sobre a sua amiga. Isso aí pode ser que se torne um problema. Você já conhece a opinião do seu marido sobre sua amiga, sabe? O horário que você marcou, você sabe que não vai atrapalhar, ou seja, nenhum outro compromisso que vocês tenham, porque você sabe que nesse horário ele vai estar, sei lá, fazendo outra coisa. Então, é, isso aí do lado do homem e da mulher, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui de mulher, mas do homem também. Gente, assim, ó, ah, como que essas situações que a gente acaba ouvindo, você acaba pensando assim no seu próprio relacionamento, né? Eu não sei qual que é a realidade de vocês que estão ouvindo aí esse assunto hoje, mas pode ser que dentro do seu relacionamento você esteja com algumas dependências emocionais e consiga se livrar disso. E aí é motivo suficiente para você procurar um terapeuta. Sim. Motivo suficiente para você procurar por terapia. E aí,
já temos aqui 20 minutinhos de live e eu já vou passar para os nossos finalmente, porque eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer todos aqueles de vocês que estiveram com a gente durante, ao longo de junho, né? Foram praticamente 26, foram 26 lives que nós fizemos com assuntos diferentes, assim, sempre olhando para esse lado da saúde mental masculina no sentido de, poxa, gente, você está com um problema, procura ajuda, não fica com isso. Qual que seria a ajuda? Autoajuda? Vai ler um livro, vai fazer um curso? Excelente, é isso aí, vai fazer. De repente é o uso de um medicamento. Gente, não fiquem com preconceito com medicamento. Medicamento, sabe, Deus deu inteligência para o ser humano para fazer pesquisas, para ver medicamentos que possam te ajudar a equilibrar o seu orgânico. Mas só o medicamento também não é suficiente. Então, o homem fala assim, eu vou lutar boxe, eu vou lutar jiu-jitsu, isso é minha terapia. Não, não é a sua terapia, isso é terapêutico. Continue fazendo seu boxe, vai para academia, dá uma porrada no saco lá de pancada, mas é terapêutico porque você extravasa, isso é bom, a sua cabeça sai um pouco daquele problema, mas para você desenrolar aquele monte de ideia que está travado na sua mente, a presença do outro se faz importante. A terapia você não faz lendo um livro, você não faz batendo lá no saco de boxe. Você faz na presença do outro, que te confronta com as suas próprias ideias. Você percebe, então, que você está sendo dual nas suas ideias, ou você está tendo pensamentos antagônicos. Nenhum saco de pancada vai te falar que você está tendo pensamentos antagônicos, senão um profissional com uma escuta qualificada, ou dentro de um grupo terapêutico, onde um profissional pode intervir, pode perceber e falar, olha, você está sendo antagônico aqui nesse. Como é que você quer isso e quer aquilo ao mesmo tempo? Não tem como. Então, gente, a gente pariu este final de semana um workshop. Esse foi um workshop no sábado. A gente já tem convidado vocês. Os que entraram participaram completamente gratuito. E agora ele está redondinho para quem quiser adquirir. Um preço acessível. Tenho certeza que você não vai ficar mais rico, nem mais pobre com o valor. É apenas, quanto que é? 39? 47. É R$ 47. R$ 47, gente, para você poder ter a base do básico, para você, de repente, depois desse workshop, você, de repente, contratar uma terapia ou ter um entendimento, insights, para que você possa se desenvolver. E aí, por que a gente está fazendo esse trabalho aqui? Porque a gente sabe que tem gente que não tem condição. Eu gostaria até de fazer terapia, mas eu não tenho condição de pagar. Então, é para você. É para você, exatamente para você. É para você que está aí cansado de ir para a fila do SUS e encontrar com um terapeuta que vai te atender em 10 minutos e vai falar que você está bem, que você volta só no mês que vem. E tem outra coisa também, tem muitos homens que não acreditam em terapia, né? Porque já passaram por terapia e, né, levaram cabeçada. Então, nesse workshop, como ele foi online e ao vivo, vocês vão ter a experiência de como que é um processo terapêutico. Não, o workshop é um hands-on, tá, gente? É pinceladas, É é um uma hands-on, oficina. tá? O workshop é uma pequena oficina. Então, lá não é um processo terapêutico, mas lá tem ferramentas já do que a gente fala aqui na live, aprofunda lá mais um pouco ainda do que é o sentir, do que é se tratar, que nem aqui o rapaz aqui, o NVW, eu não sei o seu nome, ele falou, acabei de conversar com a esposa depois de 7 anos juntos, né? Hoje eu pedi para dividir todas as contas. Então, isso aqui já é um sinal de que a consciência já está abrindo, né? Um outro rapaz aqui falou, 18 anos de casado, fiquei desempregado. Então, olha a validação. Então, poxa, mas por que eu sinto isso? Lá no workshop a gente colocou assim, bem divididinho. Posso até mostrar aqui para eles, Lari, olha só. Bem divididinho para que vocês entendam. R$ 47 são 4 módulos. A gente fez, e aqui, olha, emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos, tá vendo? Então, vocês vão pegar partes por partes, tem as atividades lá e vai começar a fazer.
Para vocês que não estão no grupo do Escalada, entra no grupo do Escalada que a gente vai disponibilizar lá para vocês o link do workshop. E no dia 12, nós vamos começar o nosso grupo mesmo de terapia, tá? Então, R$ 47, porque a gente põe numa plataforma, a gente tem o trabalho de editar, deixar bem mastigadinho para quem vai assistir. Então, é uma gratificação pelo nosso trabalho. E no dia 12, nunca fiz terapia, então começa por aqui. Aí no dia 12 a gente vai começar com um grupo mesmo de terapia, que aí é mais profundo com nós duas, e você já conhece o nosso trabalho, ou seja, você não vai entrar enganado do que vai estar acontecendo, né, Lari? Exatamente. E eu preciso falar também, gente, que as vagas são limitadas. É Por que verdade. que elas são limitadas? Porque, de fato, nós iremos olhar para cada dor individual. Então, não é um curso lá do YouTube que você compra e tem milhares de pessoas vendo e tal. Não, não é isso. É um trabalho terapêutico. Então, eu vou estar formulando floral para cada um dos integrantes. A Núbia e eu vamos estar aqui pesquisando o que nós vamos fazer com ele, com ele, com ele. É lógico, gente, que é um trabalho em grupo, mas as dores, elas acabam se unindo de alguma Individuais. forma. Isso, elas são individuais. Vocês Então, vão ter também a Lari vai preparar floral para cada um, ou seja, vai ter né, Lari? Um, é um extra, é um plus. É um extra, é um bônus que a gente vai dar. No caso da Lari, ela precisa saber das dores de cada um para ela fazer um floral para cada um. E eu vou aplicar testes de esquemas para vocês, de terapia de esquemas, que não tem terapeuta que trabalha com esquemas, que são as crenças, onde você vai entender todo esse padrão. Por que, que eu sou dependente? Por que eu estou com controlador? Por que, que eu não sei dizer não? Lá dentro dos esquemas. Então, por isso as vagas são limitadas, entende? Exato, exatamente. Bom, eu não vou mais me estender. Eu já passei o recado. Eu gostaria só, a única coisa é seguir Terapeuta dos Homens, seguir Nubia Januse, ativar as notificações e ficar ligadinho. Porque, como é um trabalho que nós estamos fazendo aqui no dedo mesmo, nós duas, a gente não tem equipe, equipe é nós duas aqui. A gente vai estar colocando, divulgando esse link tanto lá no grupo, lá do Escalada, quanto nas nossas redes sociais. Então, para você não perder, você vai ter que ficar muito atento, chamar a gente no privado, no direct, para a gente poder te responder, ou ficar ligadinho lá nos stories e nos posts que a gente vai fazer. Beleza, gente? Combinado? Posso contar com vocês? Então é o Combinado. seguinte, se você está aqui, se você tem interesse, então seja muito bem-vindo. Se você não só está aí de curioso, está meio temeroso, de repente essa live vai ficar salva, de repente você encaminha essa live para alguém, de repente para um tio, para um irmão seu que está, sei lá, passando por uma situação difícil, um amigo. Se você é mulher, encaminhe para um homem. Nesse trabalho a gente só vai aceitar homens, tá bom? Tem preconceito, tá? Porque a gente não é sexista, mas o nosso trabalho a gente tá trazendo aqui a visão do homem, beleza? Então é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Núbia? Não, gente, tô esperando vocês lá. E é isso, é inédito no Brasil, como já disseram pra gente, né? Não foi nem a gente que disse, é inédito no Brasil mesmo. Talvez no mundo. Obrigada, 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 obrigada pela atenção de vocês por todos esses dias. Legal. Foi cansativo, mas foi muito legal. Lena, a gente chama você, tá? Entra lá no grupo. Ou eu, a Lari, a gente fala com você. Beijo, Um gente. abraço, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.